Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus para a sua vida. Que o Santo Deus te abençoe ricamente. Nós estamos expondo o Sermão do Monte, né? O vídeo passado no Guia Tempo com Deus foi uma introdução sobre o Sermão do Monte, né? A gente teve uma introdução sobre o Sermão do Monte e nós vimos o capítulo 5, né? O versículo 1 e 2, que fala quando Jesus ele vê a multidão, ele sobe e a postura dos discípulos foi assentar-se ali junto com ele para aprender dele o que ele ia ensinar. Agora nós vamos entrar no versículo 3, especificamente que a gente conhece, que todo mundo conhece, né? As bem-aventuranças, né? A gente vai ver melhor isso, o que é isso aí, o que Deus tem, né? O que Jesus quis ensinar com isso aí, tá? Então o versículo 3, que é a primeira bem-aventurança, que diz assim: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus, né? Então a gente tem que entender algo interessante aqui no versículo 3, quando ele vai falar de pobre de espírito. A gente não tem que olhar para essa palavra pobre e pensar que é a pessoa que não tem provisão, a pessoa que talvez está à margem da sociedade, ou é a pessoa que não tem bens materiais, não tem condições. A gente não tem que olhar por esse lado, tá? Nós temos que olhar por um lado que Jesus está falando aqui, para aquelas pessoas que realmente reconhecem a sua condição de pecadores que estão afastadas de Deus. Por isso que o Senhor Jesus diz: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então a pessoa que assume a sua condição de afastada de Deus, assume a sua condição de pobre de espírito, carecente de Deus realmente, nós temos aqui a garantia, a bem-aventurança, né? Essa pessoa vai ser feliz, porque o próprio Senhor é quem garante o reino de Deus para ela. O próprio Senhor garante a entrada dela no reino de Deus, no reino do céu. O Senhor Jesus, ele deixa bem claro isso. Então, quando a pessoa faz essa confissão, ela coloca essa confissão assumindo a sua indignidade diante de Deus, né? É bom pensar que ela também está expressando a sua condição de arrependimento, né? A gente sabe que a pessoa só entra no reino de Deus quando ela se arrepende verdadeiramente, quando ela realmente reconhece a sua condição de pecadora, se arrepende disso e clama ao Senhor, né, pedindo perdão. Então foi por isso que Jesus deixou bem claro: os pobres herdam o reino. Lembrando de novo que não é aquelas pessoas que não têm bens materiais, que estão passando por alguma necessidade material, seja nesse sentido, não é desse sentido, mas a pessoa realmente pobre espiritualmente. Ela não tem condições nenhuma por si só de, digamos assim, de entrar no reino, esse reino que o Senhor apresenta, porque ninguém pode fazer isso, ninguém tem a condição de, digamos assim, pagar a sua entrada para o reino de Deus. É somente através de Jesus Cristo que o ser humano, a pessoa, o homem, a mulher, qualquer pessoa, ela consegue entrar no reino de Deus. Então Jesus começa a bem-aventurança dessa maneira, né? Ele começa dizendo: quem vai entrar no reino, né? Quem entra no reino, quem vai herdar o reino, é realmente aquelas pessoas que assumem a sua condição de pobreza espiritual, tá? Pessoa que está afastado de Deus, conforme Romanos 3:23, tá legal? Então essa é a primeira bem-aventurança, ou seja, o pobre, ele assume a sua condição carecente de Deus e ele entra, a sua herança é o reino de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Boa semana a todos, até mais, tchau!